Retornando à nossa interatividade, alternativa correta, alternativa A, origens de recursos e aplicações de recursos, né, que provocam atividades de empréstimo a longo prazo e pagamento de dívidas, origem e aplicações simultaneamente. Continuando ainda do fluxo de caixa, as atividades de financiamento estão diretamente relacionadas às operações de captação de recursos e de recursos próprios, né, que são dos acionistas ou de terceiros quando se referem a empréstimos, assim como o inverso, o pagamento e a remuneração desses recursos, que é a distribuição de lucros ou pagamento mesmo das dívidas contraídas a longo prazo. As atividades de financiamento, então, estão associadas à integralização, né, aumento de capital em dinheiro por parte dos acionistas, sócios, quando há recebimento por algum benefício que está no âmbito dos incentivos fiscais, que o governo possa proporcionar algum ramo de atividade em especial e que ela possa contemplar que reservas de capital são valores que são recebidos em dinheiro e que são contabilizadas como reservas de capital, porque também não decorrem de lucros, por isso que são inseridas nesse subgrupo do patrimônio líquido. Recebimentos de empréstimos e financiamentos. Ainda com relação a financiamentos, às saídas, o pagamento dos empréstimos e financiamentos contraídos, pagamento dos lucros, aqui denominados dividendos, pagamento dos juros e encargos sobre os empréstimos e financiamentos. Para a elaboração, né, do DFC, demonstração do fluxo de caixa, são dois métodos, o denominado direto e o indireto. As diferenças entre ambos estão exatamente nos fluxos das atividades operacionais. É como que se chega ao fluxo gerado pela atividade principal da empresa, operacional, da sua compra e venda, vamos assim dizer, e despesas. E o fluxo das atividades de investimentos e financiamentos, até chamados do ponto de vista financeiro como uma atividade não operacional, porque não decorre da compra e venda da sua atividade principal, né? São também demonstradas de forma idêntica nos dois métodos, não há diferença. A diferença só há na atividade operacional. Então, a metodologia do fluxo de caixa direta mostra todos os recebimentos e pagamentos que contribuíram para a variação da disponibilidade, aumento ou diminuição, né, vamos assim dizer, no período. Então, o método direto, ele divulga informações mais complexas para os usuários da contabilidade. Então, a estrutura da DFC, das atividades operacionais, são formadas basicamente pela entrada, né, dos recebimentos de clientes, aquele contas a receber, decorrente das vendas a prazos, que vão sendo recebidas no período, recebimento eventualmente de dividendos e juros, até quando ela participa de outras empresas, e aquelas quando distribui, ela recebe esses lucros proporcionais à sua participação, e outros recebimentos provenientes também das suas operações. E ainda como saída nós temos alguns exemplos que são os pagamentos a fornecedores, pagamento das despesas operacionais de todas as classificações possíveis do ponto de vista contábil, pagamento de despesas que possa ter antecipadas, que fica até num grupo do ativo circulante, que é uma despesa que ela paga antecipadamente, mas pertence a períodos subsequentes, por isso que ela fica no primeiro momento registrada nesse ativo circulante, a título de despesas antecipadas, pagamento dos impostos, né, impostos de contribuições de todas as naturezas e outros pagamentos também decorrentes das operações. O fluxo de atividade de investimento também já vimos, de certa forma, as exemplificações na DOAR, né, a DOAR até elucida isso também de uma forma mais clara. O recebimento do principal de empréstimos e financiamentos, recebimento proveniente do resgate de investimentos temporários, de alienação de bens do imobilizado, de alienação de investimentos, quando ela adquire e depois vende, e desembolso e financiamentos concedidos. E com relação ainda a atividades de investimento, as saídas, nós temos o pagamento
né, à vista de investimentos permanentes, à vista de bens imobilizados, eventualmente de intangíveis e pagamento também de aquisição de investimentos temporários. Tudo isso dá o sentido, né? Como nós falamos da DOAR, com relação ao capital circulante inteiro, isso dá só esse efeito na conta, né, que corresponde às disponibilidades, caixas e equivalentes de caixa. Então, o fluxo de caixa das atividades de financiamentos, como é separada, né, investimentos e financiamentos, temos os recebimentos provenientes da realização de capital em moeda, recebimento provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos, que aumenta o fluxo de caixa, né? Outros recebimentos provenientes de financiamentos, pagamentos do principal dos empréstimos, que faz o sentido, né, de diminuir esse disponível, e outros pagamentos decorrentes das atividades de financiamentos. Bom, o que se vai obter? Montada essas variações, nós vamos ter o que se chama de variação líquida, porque nós somando as atividades das operações, somando as atividades que correspondem à entrada e saída de atividades de investimentos, e da mesma forma, somando essas entradas e saídas que decorrem das atividades de investimentos, o que acontece? Vai ter esses resultados líquidos que somado vai dar uma variação líquida naquele momento, que somada a esse saldo anterior de caixa, aquele saldo inicial, vai mostrar o saldo final de caixa. Então, mostrando essas variações da atividade operacional, da atividade de investimento, da atividades de financiamento, essas variações líquidas, vai dar esse efeito que, somado com o saldo anterior, se houve aumento ou diminuição do saldo de caixa. Por isso que aqui nós temos a variação líquida desses três componentes, dessas três classificações. Reitero, então, das operações sociais, de investimentos e financiamento. Essas variações três líquidas somadas com o saldo inicial da disponibilidade vai explicar o saldo final da disponibilidade. Mas o efeito da análise do fluxo de caixa vai estar nessas variações líquidas. Agora é importante dizer o quê quando nós estamos analisando o fluxo de caixa? Às vezes uma empresa aumenta o seu saldo de caixa, digamos, num valor qualquer do ano anterior para o atual. Mas quando nós mostramos das atividades operacionais, pode ser até negativa. Mas mesmo assim ela aumentou o saldo de caixa. Por quê? Ou decorreu das atividades de não operacionais, chamadas de investimentos ou financiamentos, e explica o aumento. Mas se isso acontecer por vários períodos, e se fôssemos fazer uma análise desse fluxo de caixa, e que ela não está se autossustentando pelas suas atividades operacionais, até porque a sua geração operacional está dando sempre negativa, você vai observar por outros elementos de análise das demonstrações contábeis que a empresa, se ela não consegue gerar os recursos principais que é o lucro, ela está se endividando cada vez mais. Então, o que se destaca no fluxo de caixa e nessa análise das variações é o destaque relativo às operações sociais da empresa, das atividades principais, que se for negativo, reiterando, de uma forma contínua ao longo de vários anos que são analisados, porque não dá também, alguns anos em especial, ela pode ser até negativa porque possivelmente ela está ampliando a sua planta, a sua fábrica, né, tentando participar mais do mercado e ainda não está gerando, está investindo, mas ainda não está gerando os recursos necessários, né, para essa melhoria, né, da sua atividade operacional, ou desse aumento do fluxo de caixa, que é a parte mais importante. E também, para mostrar, nós temos aqui o fluxo de caixa pelo método direto. Ele parte do quê? De uma maneira simplificada também, de um balanço, aqueles mostrados anteriormente, são as mesmas demonstrações para que você depois possa comparar. Nós temos um saldo inicial
né? Está aqui a conta de duplicação a receber e o saldo inicial dela de R$3.000. Nós vamos buscar na DRE a venda de 6.000, mas se terminou o ano de X2, aí né, o ano atual, com R$1.000 de saldo, significa que ela recebeu o equivalente a R$8.000. Essa movimentação que tem que ser feita, a exemplo, como é feita na DOAR, vista anteriormente. Depois, tirando a duplicação a receber, assumindo que não existem outras contas desse ativo circulante, além da própria conta caixa, temos aqui agora o caso dos estoques, também, que é um outro ativo importante, e tomando, né, melhor dizendo, esse estoque final do ano atual, 8.000, mais o que ela baixou pela venda, que está na linha da DRE, do CPV, custo dos produtos vendidos, e menos o estoque inicial, vai dar o que ela comprou no ano, porque no balanço ele não mostra quanto a empresa comprou no ano. Então tem que se fazer alguns artifícios aritméticos, fazendo essa movimentação entre o estoque final, o CPV menos o estoque inicial, que dá o montante de compra. Ora, se aqui demonstrado foi comprado esse valor aqui mostrado, somado com o saldo da conta inicial de fornecedores, diminuída do saldo final, mostra quanto ela pagou das compras nesse ano atual, né? Aqui exemplificado do ano X2. Saindo dessa principal conta, do passivo, que é o fornecedores, nós temos outras contas aqui elencadas no passivo circulante, que decorrem de despesas que a empresa possa ter das várias naturezas, de salários, impostos, aluguéis que ela possa arcar e assim por diante. Toma-se da mesma maneira esse saldo inicial de X1, de todas as demais contas que podem ser somadas de uma maneira simplificada, esses saldos iniciais, vai se buscar na DRE as despesas que representam o desembolso, aqui no nosso caso, despesas de impostos, as despesas operacionais também numa única linha, e menos o saldo final que sobrou para pagar no período seguinte, dá exatamente o montante das despesas que foram pagas nesse período, que nós temos aqui pagamento das despesas de 2.367. Então, a geração operacional de caixa, aqui de 3.838, resulta do quê? De uma entrada de 8.000 de recebimento de clientes, do pagamento a fornecedores e do pagamento das despesas. Dá exatamente um valor positivo da sua atividade operacional principal, que decorre, né, essa 3.838. E de outra maneira, as atividades tidas como não operacionais, aqui no caso, entradas de caixa, por exemplo, de resgate de atividades, né, do realizável a longo prazo, aqui de 400, os empréstimos de longo prazo de 1.500 e também o aumento de capital de 2.000, que redundou numa entrada de 3.900. Mas, em contrapartida, nós temos uma saída também das atividades não operacionais, aqui demonstradas, no montante aqui de 5.738, e discriminadas abaixo, pagamento de dividendos, 800, aquisição de imobilizados, 1.900 e assim sucessivamente. A somatória da geração operacional com a geração de atividades no caso de investimentos e financiamento, dessa geração líquida de caixa aqui de 2.000, que somado ao saldo inicial do caixa explica o saldo final de 4.000, ou seja, houve uma evolução de R$2.000 dessa conta caixa em função dessas atividades. Todas elas foram, de certa forma, as duas primeiras positivas e uma última negativa que culminou numa saída de recursos. O método indireto também é um fluxo obtido sobre essa concepção,
ele já parte de uma outra maneira da DRE, da demonstração do resultado, do lucro líquido, é exemplo até similar a do ar, e que veremos mais adiante. Agora teremos a próxima interatividade, cuja colocação é a seguinte. O objetivo principal da DFC, demonstração do fluxo de caixa direto ou indireto, é mostrar, na alternativa A, o aumento ou diminuição do saldo de caixa e equivalentes de caixa quando comparado os saldos do exercício atual com o exercício anterior. Na alternativa B, o aumento ou diminuição do capital de giro da empresa quando comparado o ano atual com o ano anterior. Na alternativa C, o aumento ou diminuição das contas do ativo circulante. Na alternativa D, o aumento ou diminuição das contas do passivo circulante. Na alternativa E, aumento ou diminuição das contas dos grupos não circulantes, aqui patrimônio líquido, ativo não circulante e passivo não circulante. Já retornaremos com a nossa resposta correta.